Meus amigos, o tema que abordaremos a partir deste momento diz respeito à guerra na Ucrânia e o fim da globalização contemporânea. Vamos lhes falar, a partir deste momento, das consequências econômicas resultantes da guerra na Ucrânia. O que pretendemos demonstrar é que a guerra na Ucrânia pode levar ao fim da globalização contemporânea e ao advento de uma nova ordem internacional. A invasão recente da Ucrânia pela Rússia gerou um terremoto econômico, com a adoção pelos Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e outros países de sanções econômicas e financeiras contra a Rússia sem precedentes. Entre as medidas, como vocês devem ter tomado conhecimento, estão a exclusão de bancos russos do sistema SWIFT de transferências financeiras internacionais e o congelamento de boa parte das reservas do Banco Central da Rússia, da ordem de 630 bilhões de dólares mantidas no exterior. Nunca na história da humanidade uma economia com a importância mundial como a da Rússia foi alvo de sanções econômicas e financeiras desse nível. Há um alto risco de a Rússia enfrentar uma crise financeira que pode levar seus maiores bancos ao colapso. A guerra econômica e financeira desencadeada pelas potências ocidentais para punir a Rússia pela invasão da Ucrânia visa asfixiar seu sistema econômico e financeiro e transformar a Rússia em um pária internacional. As sanções recentes podem ser apenas os primeiros passos para um corte severo e duradouro dos laços financeiros e econômicos da Rússia com o resto do mundo. As sanções adotadas têm o objetivo político de forçar a Rússia a negociar o fim da guerra em condições desvantajosas com a Ucrânia. Trata-se, entretanto, de uma solução inócua, porque as sanções econômicas e financeiras não farão a Rússia abandonar o seu propósito de fazer com que seus objetivos se imponham na Ucrânia, isto é, a derrubada do governo ucraniano, o esmagamento das forças neonazistas lá existentes, o reconhecimento das repúblicas populares de Donetsk e Luhansk e, sobretudo, impedir que a Ucrânia se incorpore à OTAN. No entanto, a continuidade da guerra fará com que as sanções econômicas tenham potencial devastador para a economia da Rússia, que podem levar também o mundo à recessão. Essas sanções, além de comprometer a economia da Rússia, podem levar também o mundo à recessão. Retaliações econômicas e financeiras devem ter consequências negativas para os próprios países que estão impondo as sanções.
e também a economia global. Em outras palavras, as sanções econômicas, além de prejudicar a Rússia, prejudica quem está patrocinando, ou seja, os Estados Unidos, a União e a União Europeia, e também prejudica a toda a economia mundial. A guerra na Ucrânia pode afetar o crescimento da economia mundial em 2022, graças ao impacto da inflação, que poderá se elevar com a possibilidade de os preços do petróleo, gás natural e outras commodities crescerem vertiginosamente, se houver a redução ou suspensão de seu suprimento pela Rússia. O aumento da inflação pode fazer com que os bancos centrais de todo o mundo elevem as taxas de juros. Com juros mais altos, a economia global tende a crescer menos. Há a possibilidade de uma recessão global, ou mesmo depressão global, que poderá ocorrer caso o conflito se generalize, deixando a esfera restrita da Ucrânia e se espraiando pela Europa e pelo mundo. A adoção pelos Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e outros países de sanções econômicas e financeiras contra a Rússia, com o propósito de asfixiar a economia russa, sinaliza no sentido de que qualquer país do mundo que não se subordine às imposições das grandes potências capitalistas mundiais poderá sofrer as mesmas penalidades, como as realizadas pela primeira vez na história contra a Rússia. Este é um primeiro sinal que se coloca, que essas sanções, penalizando a Rússia, elas podem se repetir contra qualquer país do mundo que não se dobre às imposições das grandes potências capitalistas mundiais. Este episódio pode fazer com que cada nação reduza seu intercâmbio econômico e financeiro com o exterior e busque sua autossuficiência econômica, para evitar que sofra as maléficas consequências da ação concertada das grandes potências ocidentais se o país não se dobrar a seus interesses. Este é o risco de países como, por exemplo, o Brasil, que é extremamente dependente do exterior, econômica e financeiramente, tecnologicamente, e também do suprimento de insumos, tanto para a indústria quanto para a agricultura. Então, o Brasil é um país extremamente dependente do exterior. Então, se o Brasil, por exemplo, adotasse uma ação similar da Rússia, muito provavelmente o país ficaria estrangulado, porque é muito mais dependente do exterior do que a Rússia. A autossuficiência econômica é a condição para que nenhuma nação seja asfixiada pelo poder das grandes potências ocidentais, como ocorreu com a Rússia. Nessas circunstâncias, todos os países buscariam realizar um intercâmbio comercial com o resto do mundo sem se tornarem extremamente dependentes do exterior. Claro que o intercâmbio continuaria existindo, mas não da forma como aconteceu a partir da globalização inaugurada em 1990. Isto coloca em xeque o processo de globalização contemporânea, inaugurado na década de 1990, e foi adotado para integrar os mercados mundiais e recebeu a adesão da maioria dos países do mundo. Quase todos os países do mundo aderiram, inclusive da Rússia e da China. Houve adesão. A globalização econômica e financeira foi adotada após o fim da Guerra Fria. É importante
relembrar esse fato. No início da década de 1990, visando promover a integração dos mercados mundiais, quando foi criado um consenso no centro do capitalismo mundial de que a abertura dos mercados mundiais poderia levar a uma abertura política da Rússia e da China. Havia essa percepção de que a abertura econômica dos mercados mundiais contribuiria para a abertura política da Rússia e da China. Que mais tarde, na opinião dos detentores do poder do capitalismo mundial, eles achavam que haveria tendência da Rússia e da China se alinharem à nova ordem econômica mundial, ou que pelo menos seriam parceiros econômicos importantes e não fariam nada que pudesse desestabilizar o sistema internacional. Essa era a visão que existia naquela época. De tal maneira que, inclusive, tanto a Rússia quanto a China se integraram perfeitamente à nova ordem mundial. Muitos dos investidores russos, que são denominados de magnatas russos, amigos de Putin, investiram bastante fora do país, fora da Rússia. E esses magnatas estão tendo seus recursos do exterior congelados por essa ação adotada pelas potências ocidentais. Não apenas a Rússia como país foi penalizada, mas também investidores russos que tinham aplicado seus recursos no exterior. Então, essa possibilidade de desestabilização do sistema internacional não era admitido naquela época. Achavam que Rússia e China passariam a atuar de forma bem comportada no plano internacional. Esse episódio agora da Ucrânia fez com que a Rússia não se saísse, digamos assim, dessa perspectiva, desestabilizando o sistema internacional. Foi com esta perspectiva que Rússia e a China foram admitidas na Organização Mundial do Comércio. O mundo se tornou cada vez mais integrado economicamente, isso a partir de 1990. Isso ao longo dos últimos 30 anos. E se tornou integrado, livre de tensões geopolíticas, de confrontos entre as grandes potências, que fossem capazes de comprometer o comércio internacional. Isso não aconteceu. O comércio internacional estava se desenvolvendo a pleno vapor. Só foi, digamos assim, reduzida a escalada, a expansão do comércio internacional com a pandemia do novo coronavírus. Mas o comércio internacional estava a pleno vapor. E o fluxo de capitais no mundo também. Isto se tornou possível graças ao relacionamento econômico construtivo entre as principais economias, como as dos Estados Unidos, da China, da União Europeia, do Reino Unido, do Japão, da Rússia, além de emergentes como o Brasil e Índia. Devido à globalização econômica e financeira abraçada pela quase totalidade dos países do mundo, o sistema internacional dos últimos 30 anos se caracterizou pela ausência de confrontação séria entre as grandes potências, Estados Unidos, Rússia e China. Mas esta ausência de confrontação não impediu, entretanto, que as grandes potências militares, como os Estados Unidos, Rússia e China, desenvolvessem ações visando seus fortalecimentos no campo militar.
A ausência de confrontação entre as grandes potências militares não impediu que os diversos governos que os Estados Unidos teve desde 1990 promovessem a expansão da OTAN rumo às fronteiras da Rússia. Mesmo nesse ambiente de relacionamento construtivo do ponto de vista econômico, não impediu que os Estados Unidos promovessem a expansão da OTAN rumo às fronteiras da Rússia, que teve início com o fim da União Soviética. Isso tem muito a ver com a força representada pela indústria bélica nos Estados Unidos, que tem muito poder e exerce influência muito poderosa sobre a ação dos governantes dos Estados Unidos. O próprio presidente Eisenhower, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, na década de 50, de 1950, ele fez uma observação muito importante, que é o da existência nos Estados Unidos do complexo industrial militar, que adquiriu força durante a Segunda Guerra Mundial, a tal ponto que o complexo industrial militar, na realidade, é o poder efetivo exercido pelos Estados Unidos. E foi esse complexo industrial militar que determinou que houvesse a expansão da OTAN. Por uma razão muito simples. É que na medida que havia expansão da OTAN, a indústria de armas, de armamentos, quer dizer, os países que aderiram à OTAN, os países que antes integraram o sistema socialista do leste europeu e que se integraram à OTAN, também tinham que fortalecer suas forças armadas, e para isso precisava receber armamentos. E a cada ano que se passava, eram cada vez mais fortalecidos com mais armamentos. E isto foi determinante para a ampliação da OTAN, para a expansão da OTAN, ampliando sua ação até as fronteiras da Rússia. E o fato de ter havido a expansão da OTAN até as fronteiras da Rússia, criando um cinturão sanitário separando a Alemanha da Rússia, e também um cordão sanitário separando a Rússia da China, na Ásia. E isto fez parte da estratégia militar dos Estados Unidos para favorecer a indústria de armamentos. O bombardeio da Sérvia na ex-Iugoslávia em 1999, que praticamente acabou com a Iugoslávia, e o país se esfacelou, se dividiu em vários países. O bombardeio da Sérvia na ex-Iugoslávia em 1999 mostrou de forma nítida o quanto a estratégia de cerco organizada pelos Estados Unidos e seus aliados, através do avanço programado da OTAN e da União Europeia, porque as duas atuaram juntas, a OTAN no campo militar e a União Europeia no campo econômico, no sentido de integrar esses países à União Europeia. Isso nas zonas antigamente controladas pela União Soviética. Isso passou a representar um perigo para a soberania da Rússia. A chegada de Vladimir Putin ao poder em 2000 na Rússia iria modificar radicalmente esse quadro geopolítico, até então muito desfavorável para os russos, durante o governo Yeltsin, na década de 1990. Porque a década de 1990, a Rússia foi governada por Yeltsin. E durante esse período, a OTAN se expandiu para junto das fronteiras da Rússia, e a Rússia também aderiu ao modelo neoliberal, ao capitalismo, quer dizer, abandonou o socialismo, desmoronou, e então foi restaurado o capitalismo na Rússia.
e quem comandou esse processo foi Yeltsin, mas o Vladimir Putin, ao assumir o poder, manteve o modelo do capitalista, mas o quadro geopolítico sofreu modificações, porque ele percebeu esse movimento da OTAN de cercar a Rússia. Então ele marcou o início da recuperação geopolítica da Rússia, cuja posição tinha sido muito enfraquecida durante o governo Yeltsin na década de 1990. Putin considerou que a China poderia ajudá-lo na sua resistência às ambições geopolíticas dos Estados Unidos, tanto na Europa Oriental quanto no Cáucaso ou na Ásia Central. E para isso os dois celebraram, ou melhor, criaram a Organização da Cooperação de Xangai, que foi criada em 2001 para estabelecer uma aliança entre a Rússia e a China em termos militares. Para barrar a ascensão da China como potência hegemônica do planeta, porque todos os indicadores apontam que a China deve se tornar a maior potência econômica do planeta nos próximos anos. Para barrar essa ascensão da China, a estratégia militar norte-americana está centrada na região Ásia-Pacífico. Como aliado dos Estados Unidos, o Japão colabora com a estratégia norte-americana de cerco da China, reforçando seu poder militar. O Japão. Outro objetivo da estratégia militar norte-americana é também pressionar a aliança da Rússia com a China, desenvolvendo as ações da OTAN na Europa e com o reforço de suas bases militares no Japão, Coreia do Sul e Diego Garcia, e também da Frota do Pacífico. Para lidar com esta situação, a China adotou 6 estratégias. Primeiro, alcançar níveis cada vez mais elevados de crescimento econômico para ultrapassar os Estados Unidos. Segundo, elevar continuamente sua participação no comércio internacional para liderá-lo, como de fato está acontecendo. Terceiro, retirar dos Estados Unidos a liderança econômica e militar na Ásia, o que significa atingir o cerne do poder norte-americano na região. Quarto, impedir a Índia de se constituir como polo autônomo de atração econômica na Ásia, possivelmente em alinhamento com os Estados Unidos. Quinto, tornar-se a China potência imprescindível para a paz no Golfo Pérsico entre persas, ou seja, o Irã, e árabes, particularmente a Arábia Saudita, com o declínio da influência dos Estados Unidos nesta região. E sexto, reforçar a aliança econômica e militar com a Rússia. Então essas foram as estratégias da China que foram adotadas para lidar com a situação de cerco que os Estados Unidos estariam também desenvolvendo contra ela. Para assegurar o progresso da globalização econômica e financeira, iniciada na década de 1990, o governo dos Estados Unidos procurou manter uma convivência construtiva com a China e a Rússia no campo econômico, conforme nós já lhes falamos. Isso desde 1990. Sem abandonar, entretanto, seu propósito de se manter como potência hegemônica. Então, veja bem, procurou manter uma convivência construtiva, mas se fortalecendo militarmente e procurando também se fortalecer economicamente para não perder a posição de potência hegemônica do planeta, do ponto de vista econômico e militar. Isto durante todos os governos norte-americanos de 1990 até o presente momento, adotando o comportamento habitual. Qual é o comportamento habitual de uma potência dominante? Que é de conter, enfraquecer economicamente ou simplesmente destruir
qualquer outro ator com potencial para desafiá-lo no futuro. Essa é a estratégia dos Estados Unidos, tentando, evidentemente, evitar a ascensão da China e também da Rússia. Esta tem sido a postura dos Estados Unidos adotada nos últimos 100 anos para lidar com seus inimigos. Desde a década de 20 do século passado, ou seja, desde o final da Primeira Guerra Mundial até hoje, foi esta postura que guiou as ações dos Estados Unidos. Em todo este período, o governo dos Estados Unidos adotou a atitude padrão das potências hegemônicas, minando seus concorrentes antes que eles pudessem ameaçá-la. Então tentaram minar os seus concorrentes, chinês e russo. Essa é também sua postura para com a Rússia na questão da invasão da Ucrânia e com relação à China, ao desencadear uma guerra comercial a partir do governo Trump e promover o cerco de ambos os países do ponto de vista militar. Então a ação dos Estados Unidos tem sido a de tentar a todo custo se manter no topo do mundo, como a maior potência econômica e militar do planeta. As ações das grandes potências capitalistas ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos durante a guerra na Ucrânia, podem fazer com que chegue ao fim a ordem internacional que foi inaugurada em 1990, após o fim da União Soviética. E aconteceu o início de uma nova era nas relações internacionais, cuja configuração ainda será materializada nos próximos anos. Isto ainda vai acontecer nos próximos anos. A preocupação com o fim de uma era foi expressa pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em 24 de setembro de 2019. Em relatório que ele apresentou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Neste relatório, ele disse que temia a possibilidade de uma grande fratura. O mundo ser dividido em dois, com as duas maiores economias do mundo, criando dois mundos separados e concorrentes. Cada um com sua própria moeda dominante, regras comerciais e financeiras próprias, suas próprias capacidades de internet e inteligência artificial e suas próprias estratégias geopolíticas e militares de soma zero, ou seja, de confrontação. O jogo de soma zero significa que nenhuma das partes cede à outra parte. É a Guerra Fria, a nova Guerra Fria. É muito possível que a guerra na Ucrânia abra caminho para uma fratura no sistema internacional atual, que hoje funciona caoticamente, em todos os campos. No campo da economia, no campo das relações internacionais e no campo do meio ambiente. Então, o sistema internacional está em frangalhos, vamos dizer assim. Neste cenário, passaríamos a conviver em um mundo bipolar, similar ao que existiu de 1945 a 1990, durante a Guerra Fria, quando coexistiram sistemas capitalista, sob a liderança dos Estados Unidos, e socialista, sob a liderança da União Soviética. O novo mundo bipolar, agora, um seria liderado pelos Estados Unidos e o outro pela China, em condomínio, vamos dizer assim, com a Rússia.
A fratura do sistema internacional fará com que chegue ao fim a globalização atual, inaugurada na década de 1990, e haja o início de uma nova era, com dois sistemas econômicos, que, conforme já lhes falamos, liderados respectivamente pelos Estados Unidos e pela China. Esta fratura do sistema internacional atual irá acelerar o fim do sistema financeiro internacional, liderado pelo dólar norte-americano, que há bastante tempo aponta para a perda acelerada da confiança nesta moeda. A perda de confiança no dólar se manifesta no fato de os bancos centrais de todo o mundo estarem excluindo há algum tempo a moeda norte-americana das suas reservas. Esta perda de confiança resulta do fato do sistema monetário, baseado em papel moeda emitido livremente e sem lastro pelos governos em todo o mundo, como é o caso dos Estados Unidos, é algo inerentemente instável, cujas inevitáveis consequências desse processo são o crescimento econômico artificial e os maus investimentos que tal crescimento gera e, finalmente, as depressões econômicas. Além dessa questão da perda de confiança na moeda, provocada pela emissão sem lastro da moeda, que, como muitos de vocês sabem, desde 1970, as moedas flutuam, eu diria até caoticamente, pelo mundo, as diversas moedas dos diversos países, sem lastro algum. Havia lastro até a década de 70, quando havia uma relação entre cada moeda e o ouro, o padrão ouro, era o chamado padrão ouro. Hoje não existe isso. O valor da moeda flutua de acordo com a lei da oferta e da procura. Por exemplo, o dólar no Brasil. Quando há uma grande procura do dólar, o valor do dólar cresce. Quando há uma queda na procura do dólar, ele diminui. Um outro fator que também influi na desvalorização e na valorização do dólar, a desvalorização acontece quando, por exemplo, há um influxo de dólares no país por conta de investimentos diretos de empresas estrangeiras que, resolvendo investir no Brasil, injetam dólares. Então, ao injetar dólares, significa que aumenta a oferta de dólares e aí o valor do dólar cai em comparação com o real. Mas se ocorre, por exemplo, fuga de capitais do Brasil, ou seja, os detentores de dólares, os detentores de capital em dólar no Brasil, resolvem transferir esses seus dólares para um país onde há mais segurança, então haveria com isto, uma escassez de dólar internamente, e com isso haveria um aumento do valor do dólar internamente. Então o valor da moeda flutua em função de fatores como esses que há pouco lhes falei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que além dessa questão da perda da confiança no dólar, há também um problema da perda de confiança que o investidor terá de que o seu dinheiro não será congelado, como aconteceu com os investidores russos, cujos recursos aplicados fora da Rússia foram eles impedidos de serem movimentados pelos detentores desses recursos existentes fora do país, fora da Rússia. Mas, como eu estava dizendo, a perda de confiança no dólar se manifesta no fato de os bancos centrais de todo o mundo estarem excluindo há algum tempo a moeda norte-americana de suas reservas.
e ela já não é mais utilizada em muitas transações comerciais no mundo. Tem empresas que já compram e vendem. No comércio de exportação e importação, sem envolver o dólar. Isso está acontecendo entre a China e a Rússia, na venda do petróleo. O Irã também está utilizando esse procedimento, até porque ela foi também excluída, foi penalizada pelos Estados Unidos, não participa do sistema financeiro internacional. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o sistema financeiro internacional atual se desmoronará com o provável colapso do dólar. Enquanto há o colapso do dólar, os bancos também e o dinheiro, como conhecemos, estão com suas existências ameaçadas. Voltando à questão do dólar, depois eu falo sobre a questão dos bancos do dinheiro, sobre a questão do dólar. Ressalta-se que o colapso do dólar como moeda de reserva mundial é impulsionado também pela possibilidade de explosão da bolha da dívida pública dos Estados Unidos, que atingirá 140% do PIB até 2024. Ou seja, temos 2 anos pela frente que pode haver a explosão dessa bolha da dívida pública americana. O fim dos bancos, aí eu volto para os bancos, está próximo porque a tecnologia está colocando em xeque o mercado bancário. Haja vista que hoje as pessoas se preocupam muito mais com a possibilidade de pagar qualquer coisa com cartão de crédito ou débito, sem precisar tirar dinheiro do banco. Isso está tornando os bancos desnecessários. O dinheiro, em sentido tradicional, morreu há 2 décadas. É eclipsado por uma economia de trocas digitalizadas. A morte do cheque, do dinheiro em papel ou em metal, e do cartão de crédito, também o cartão de crédito e de débito, tudo isso está se acelerando, os quais serão substituídos por pagamentos digitais. Então nós estamos vivendo uma era em que não só o dólar pode chegar ao fim, mas também os bancos e o próprio dinheiro. Isso nesse quadro caótico, inclusive de fim da globalização. Países como o Brasil, que aderiram à globalização neoliberal desde 1990, acumulou mais perdas do que ganhos, porque aumentou as desigualdades sociais. Desindustrializou o país e teve pífio crescimento econômico até o momento atual. Os graves problemas econômicos e sociais vividos pelo Brasil, no momento e a perspectiva de que venha a ocorrer o fim da globalização contemporânea, indicam a necessidade de o Brasil abandonar o modelo econômico neoliberal que adotou desde 1990 e substituí-lo pelo modelo econômico nacional desenvolvimentista, que priorizaria o desenvolvimento do mercado interno, esse é um ponto importantíssimo, e além de priorizar o desenvolvimento do mercado interno, priorizar o desenvolvimento das forças produtivas, capazes de promover sua autossuficiência econômica. Nós temos que desenvolver as forças produtivas do Brasil para promover a autossuficiência econômica do Brasil, para ele não ficar dependente do exterior. Além disso, o Brasil precisa estabelecer o lugar que pretende ocupar no novo mapa das relações internacionais. Diante dessa fratura que está acontecendo em termos de globalização, é preciso que o Brasil se posicione nesse novo mundo que está por nascer. Para tanto, é preciso elaborar um plano estratégico de desenvolvimento de longo prazo, coisa que o Brasil não faz há muitos anos.
Não é só o atual governo que não tem um plano estratégico de desenvolvimento de longo prazo. Praticamente todos os governos, de 1990 até hoje, não planejaram a economia brasileira nos seus devidos termos. Esta é a razão pela qual o Brasil está nessa frágil situação econômica na cena mundial. Precisamos fazer com que haja uma reversão desse quadro e que nós possamos fazer com que o Brasil se desenvolva sem necessariamente precisar de capitais, tecnologia e tudo mais que venha do exterior. Portanto, meus amigos, esta é a informação que eu tenho a lhes transmitir a respeito do impacto da guerra na Ucrânia sobre a economia mundial. E a consequência desse impacto é o fim da globalização contemporânea, com todas essas consequências que há pouco acabamos de relatar. Espero que essa informação tenha sido útil para todos vocês e deixo aqui meu abraço fraternal.